Continuando a nossa aula sobre Revolução Francesa, na aula passada a gente viu um pouco sobre o contexto, que seria aquela ideia do Luís XIV, Luís XVI, a riqueza da nobreza francesa e a miséria em que a população se encontrava. Hoje a gente vai estudar um pouco mais. Sim, a gente viu também os 3 estados, não esqueçam que são muito importantes. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Revolução de fato, de como a população veio a se revoltar tanto com a monarquia, a forma como eles fizeram isso. Acreditando que vocês se lembram dos 3 estados que a gente viu. Se vocês não lembram, vão lá no vídeo anterior que tem, podem ir lá dar uma conferida. Eu vou mais uma vez olhar aqui para o slide e falar para vocês. O terceiro estado, pessoal, ele era dividido aí entre as várias camadas da sociedade. Ele contemplava mais de 97% da população, como a gente viu no vídeo anterior. Então isso dá margem a uma diferença muito grande de classe, de cultura, de interesse e tal. Os 2 primeiros grupos, que são a burguesia, são os girondinos e os jacobinos. Os girondinos são a alta burguesia, ou seja, o comércio, aquela galera que tem um capital mais elevado. Os jacobinos são aquele pessoal que tem dinheiro, mas ainda não representa em nada a elite, não representa em nada a riqueza, que são professores e advogados, entre outros. Nós temos aí os camponeses, que são basicamente a parte mais baixa financeiramente desse terceiro estado. E nós temos os sans-culottes, sans-culottes, que seriam basicamente aqueles pequenos comerciantes da cidade, aqueles pequenos artesãos, aquele pessoal que morava na zona urbana, mas com capital baixíssimo. Por que esse nome? Esses culottes são as roupas que a nobreza usava. Sabe aquelas calças bem apertadas, aquelas meias que a monarquia, a nobreza utilizava? O pessoal que não tinha esse adereço, essa veste, usava, era apelidado com esse nome aí, e acabou sendo apropriado depois. Vocês veem a imagem aí abaixo, vocês estão vendo um homem com esse figurino mais pobre, que não tem essa sofisticação. A gente viu na aula passada que em 1789, devido à crise financeira que estava acontecendo na França, foram convocados os estados gerais, que seriam o quê? O primeiro estado sendo o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado esses 4 grupos que eu já elenquei aí para vocês, Então, preste atenção. Esses 2 estados, superiores financeiramente, o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. A igreja e a nobreza, eles não pagavam imposto ao governo, enquanto a população mais pobre pagava esses tributos, pagavam esses impostos. Essa reunião desses estados foi para votar sobre a manutenção disso e sobre o aumento desses impostos, E qual foi o problema aí? Eram 3 estados, Se os votos desses estados fossem por pessoas, é claro que o terceiro estado seria superior. Mas o que eles faziam? Eles faziam voto por estado, por grupo. Então, era só 3 votos que estavam sendo computados aí. E o que foi que acabou acontecendo? O primeiro e o segundo estado, que sempre se reuniu, isso já era uma união histórica que eles tinham, votaram para que permanecesse sem pagar imposto e que os impostos em cima da população fosse ampliado, ou seja, o pessoal já estava em situação de fome, de miséria. O preço do trigo, o que refletia no preço do pão, que era o que mais se alimentava, acabou dificultando ainda mais a situação deles. Então, esse talvez tenha sido o grande estopim dessa revolução. Se vocês veem aí no último ponto embaixo, ele vem falando sobre o iluminismo, que a gente já comentou em sala. Toda essa revolução, todo esse processo que se iniciou na França, eles advêm dessas ideias iluministas,
que são dessas ideias de liberdade, essas ideias de independência, de individualismo, que a gente já tanto discutiu. Pessoal, então 14 de julho de 1789, fim do século XVIII, nós temos o grande aí marco do início dessa Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão que tinha no meio de Paris, né? Era um grande forte, uma grande fortificação, que era usada para deter os prisioneiros reais. Aquela pessoa que era detida por traição ao rei era colocada ali naquela prisão, nas masmorras, locais imundos, de alimentação precária e tal. Isso representava muito o poder que a monarquia tinha, né? É como se fosse uma forma de você mostrar para a população o seu poder, deixando ali no meio da cidade aquela construção que representa punição para aquelas pessoas que vão contra você. A população estava tão desesperada, a situação estava tão feia, que eles foram em cima da própria Bastilha, tocaram fogo nela e derrubaram o prédio. Há quem diga, né, há relatos que as pessoas estavam com tanto ódio que elas fizeram isso com a mão, né? Teve gente que começou a tirar as pedras da parede com as próprias mãos. Tamanho era o ódio, tamanho era as necessidades que passavam e tamanho era a revolta, né? Então, seguindo aí essa reunião, esse momento de revolução, eles começaram a organizar como eles achavam que deveria ser o Estado. Primeiro, essa frase também anote, porque ela costuma aparecer em tudo que é vestibular, o assunto de prova. Qual é o grande lema da Revolução Francesa? Essas três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade, que vocês estão vendo aí linkadas abaixo, né? Então, todo o processo revolucionário é feito nesse sentido, de você entregar o quê? A liberdade para a população, você ter um governo de igualdade, onde uns não tenham mais direitos que os outros, e que você tenha a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, né? Uma das coisas que eles conquistaram também nesse processo revolucionário foi a separação da igreja do Estado. Como vocês sabiam, a monarquia, né, sempre teve essa união com a igreja de fazer com que a população acreditasse que era um direito divino, que era o rei estava ali porque Deus queria, né? Então, foram estabelecidos aí os três poderes para administrar a sociedade, que a gente também já vê no Iluminismo, que é poder executivo, legislativo e judiciário, né? Sabendo que aquela Assembleia dos Estados Gerais, né, não deu resultado, não foi democrático, não ajudou a população, esses grupos revolucionários da França, né, encabeçados pela burguesia, é importante sempre frisar nisso, que foi a burguesia que administrou todo esse processo, eles fizeram a Convenção Nacional de 1792. O que seria isso? A criação de um espaço onde pudessem debater e dizer o que era, como ia ser o formato da sociedade. Até porque eles tinham conseguido tirar o rei, né? Eles tiraram o rei do governo, do poder, né? Então, os pontos que eles discutiram e que botaram em prática foi a criação de escola, congelamento de preço, o que seria você colocar um teto de preço, por exemplo. Determinado item não pode passar de valor tal, para que a população sempre tivesse acesso àqueles recursos, àqueles materiais, né? Então, uma coisa que eles fizeram também muito interessante foi o voto universal, ou seja, todo mundo poderia votar ali. E o que é interessante nisso? Nessa época, embora fosse incomum, até mesmo as mulheres também ganharam o direito ao voto, né? Então, como eu falei para vocês, quem administrava a situação no terceiro estado eram os jacobinos e os girondinos, né? Então,
Quando os jacobinos tomaram posse, principalmente com a liderança do Robespierre, que esse rapazinho que vocês estão vendo aí embaixo, começou ficou conhecido como a fase de terror dos jacobinos, né? Ou a ditadura dos jacobinos, que vocês também estão vendo a data aí. Esse rapaz, por que ele é importante? Ele era um jovem no início da Revolução e ele era quem inflamava a população. Por exemplo, ele é aquela pessoa que tinha uma boa oratória e que ia para o meio da rua falar: olha, eles estão se alimentando com os nossos recursos, a gente passa fome e eles estão jogando comida fora, tal e tal. Ele era quem inflamava a população para que as pessoas fizessem as coisas, né? Então, basicamente como uso de massa, de manobra, talvez, né? Então, quando os jacobinos iniciam sua ditadura, a gente vai ver aí algumas mudanças bastante rigorosas no tocante à política. A primeira coisa que eles vão fazer aí é dizer que os estados gerais, o primeiro e o segundo, não servem para nada, né? Então, eles começam um processo de querer acabar com qualquer resquício da nobreza e também de separar a igreja do Estado, né? Então, esse seria um dos primeiros pontos deles. E nessa separação, como vocês estão vendo aí embaixo, eles tentariam tirar as terras que pertencentes à igreja. A igreja tinha vastas terras muito boas de agricultura e eles começaram a tomar daquilo ali e tentar dividir de alguma forma entre a população, né? E fizeram também o que seria o Tribunal Revolucionário. O que é isso? Um tribunal para determinar a punição para as pessoas que eram contra a revolução, né? E por isso uma ditadura. Não eram permitidas ideias contrárias àquele processo revolucionário. Qual era a punição para isso? Morte, né? Então, pouco antes desse período foi criada a guilhotina. E olhem como é interessante aí a guilhotina. Ela foi criada como um ato de humanidade, uma coisa boa para as pessoas. Em que sentido? Naquele período, uma pessoa na França era executada ou com enforcamento, né, ou com a decapitação com uma espada. E isso é uma coisa bastante dolorosa. Talvez eu já tenha dito para vocês em sala. Um dos eventos que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, foi a morte da Rainha Maria da Escócia, né? Que dizem que ela levou 3 machadadas para ficar inconsciente ou para que o pescoço fosse arrancado. Isso era muito violento. Então, eles fizeram a guilhotina, né? Trouxeram ela para o âmbito da Revolução, porque ela era uma coisa instantânea. Ela matava com rapidez e a pessoa não sofria tanto, segundo o que eles estavam pensando, né? Vocês têm aí as medidas nessa imagem abaixo, que dá para vocês verem como essa foi geniosa, né? O peso da lâmina, a altura em que ela despencava, tudo isso para fazer com que aquela morte fosse mais rápida possível e menos, né, excruciante, menos torturadora. Pronto, pessoal, com essa fase mais agressiva, né, da Revolução, onde as pessoas tinham as cabeças penduradas em estacas e o pessoal saía com elas na rua para mostrar o quanto era perigoso ir contra o processo revolucionário, né? Nós temos aí um grupo que estava começando a ficar com medo desse tribunal revolucionário, um grupo que tinha medo de ser julgado por ele, né? Que eram os girondinos. Os girondinos então começou a investir no povo, começou a fazer com que as pessoas comprassem a ideia deles e fossem para o lado deles. Acabaram prendendo o Robespierre, né, que foi o grande inflamador da população, e acabaram executando ele na guilhotina, né? Vejam que reviravolta. Então, quando esses girondinos assumem o poder, através da conquista da população, eles fazem algumas mudanças. A principal delas, e que talvez seja interessante que a gente veja, é a do voto censitário, né? Então, não vai mais ser aquele voto universal, onde todo mundo pode participar. Vai ser um voto
que elimina as pessoas que não têm, por exemplo, né, que não têm dinheiro. Eles vão dizer o quê? Que como você não tem contribuição econômica para a população, então você não tem o direito de votar, né? Eles primeiro pediram ajuda da população, depois jogaram a população mais pobre fora, né? Então, eles acabaram investindo o dinheiro em comércio e também no exército. E vou parar por aqui a explicação, porque esse investimento do exército vai acabar gerando o golpe de 18 de Brumário, que a gente só vai poder ver na era napoleônica, né? Então, fechando aí a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é uma coisa, era napoleônica outra. A gente vai encerrar aí esse assunto, né? Vocês sabendo que quem ficou no poder foi os girondinos por último. A burguesia conseguiu tirar os monarcas, né? Esqueci de falar isso. O Luís XVI, que era rei, a Maria Antonieta, rainha, foram decapitados. Isso era muito inédito na Europa, ninguém nunca tinha visto isso. Um monarca ser executado pela população, né? E a Revolução Francesa trouxe aí muitas possibilidades para a França, né? Então, minha gente, isso aí inaugura a Idade Contemporânea. Sabe o que a gente estudou em História desde o 6º ano? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. O início da Revolução Francesa, aquela quebra da Bastilha, né, a destruição da Bastilha, ela marcam o começo da Idade Contemporânea, o fim da Idade Moderna e o começo da Contemporânea. Vão lá no Google Sala de Aula e tchau, tchau.